E nós entendemos que essa palavra, ela nos ensina como que nós devemos nos comportar como igreja nesses dias. E eu quero que em nome de Jesus nós possamos receber, que nós possamos ser realmente transformados. Como disse aquela palavra, aquele hino, aquela canção que nós cantamos. Nós temos que ser reformados nesses dias. E o Senhor tem pressa para fazer isso na minha vida e na sua vida. Porque a vinda dele está próxima, queridos. Nós sabemos que o Senhor está à porta. Então nós temos que agarrar cada oportunidade que o Senhor nos dá. Amém? Em nome de Jesus. No segundo dia, os chefes de família e de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram em torno do escriba Esdras, para estudarem as palavras da lei. Encontraram escrito na lei que Yahvé havia prescrito, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa no 7º mês, e anunciar e mandar publicar em todas as cidades em Jerusalém. Ide à região montanhosa e trazei ramos de oliveira, pinheiro, murta, palmeira e de toda árvore frondosa, para fazer cabana, como está prescrito. O povo partiu, trouxeram ramos e fizeram cabanas, qual sobre o seu terraço, nos pátios, nos átrios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na porta de Efraim. Toda a assembleia dos que tinham voltado do cativeiro construiu assim tendas e nela morou. Os filhos de Israel não tinham feito nada disso desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve uma grande alegria. Eu quero, amados, que você festeje o Senhor agora com um grande brado de vitória, dizendo: nós somos felizes, porque nós estamos participando desta festa maravilhosa que se chama tabernáculo. Hoje eu entendo que nós somos o tabernáculo do Deus vivo. Hoje talvez você não precisa estar debaixo de uma sucá, porque você já recebe Jesus Cristo Todo-Poderoso dentro de você. Você é um tabernáculo do Deus vivo. Então se alegre. É por isso que a palavra do Senhor está dizendo que houve uma grande alegria no meio do povo. Então eu não quero ver ninguém triste. Eu quero ver todos sorrindo, porque você está participando de uma festa profética nesses dias. Amém, amados? Em nome de Jesus. Tabernacular significa dependência nele. Se você está aqui é porque você depende dele. Você depende dele para caminhar, você depende dele para sorrir, você depende dele para comer, você depende dele para viver. Então você está tabernaculando com ele todos os dias. Olharmos todos os dias para o céu, debaixo de uma sucá frágil, e agradecer a Yahvé pela mão de amor que ele usou para com seu povo. Agradecimento e dependência. É isto que se resume tabernacular em Deus. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja amada do Senhor. Existe alguém que está em dependência no Senhor aí nessa noite? Nós temos que entender, amados, que nós temos que viver nessa dependência. Mas quando eu digo dependência, não é somente nós estarmos aqui sabendo que as coisas estão indo bem na nossa casa. Não, depender do Senhor é estar em dificuldade, mas andando de fé em fé, para adorar a Ele em qualquer circunstância. Porque é muito difícil nós adorarmos o Senhor quando as coisas vão muito ruim. Nós começamos a imaginar que as coisas de Deus não são para nós. Nós começamos a imaginar que Deus está longe. Mas nós entendemos que a palavra do Senhor diz que quando um homem está no Senhor, quando uma mulher está no Senhor, a vida dela é de dependência contínua. Depender do Senhor, amados, é você entender que se hoje te falta o pão, amanhã ele virá. Porque essa é a promessa de Yahvé para as nossas vidas. Ele diz que não nos faltaria o pão. Então, dependência no Senhor é você crer que se hoje está faltando, amanhã ele virá com a providência. E esse ano o tabernáculo está com o tema reforma. Quando eu ouvi dizer neste tema, eu fiquei meio confusa, confesso para os irmãos. Eu falei para o Senhor: Senhor, mas reforma? Como assim reforma? E através de palavras, através de entendimentos, através de revelações de Deus, nós podemos entender que esta palavra reforma
ela veio no ano para trazer graça para a igreja. O Senhor viu a necessidade de que a igreja precisa de mudar. A igreja precisa de entrar em reforma. Eu preciso entrar em reforma. Você precisa entrar em reforma. Você sabe por quê, irmãos? O Senhor, Ele faz tudo perfeito. Ele quer uma geração perfeita, uma geração eleita, uma geração que caminha para o alvo que é Jesus, uma geração sem mácula, sem pecado, sem rancores, sem ódio. E Ele viu que a igreja precisava de entrar nessa rota. Ele viu que a igreja precisava entrar nesse concerto. Reforma é você mudar aquele ambiente, é você tornar aquele ambiente melhor possível, mais agradável possível. E este ambiente é o ambiente que Deus vai usar os seus filhos a partir dessa festa de tabernáculo. Se você recebe isso, dê um glória a Deus, dê um aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu creio que essa palavra reforma foi inspiração do próprio Deus, juntamente com o nosso líder maior, abaixo de Deus, é claro que é o Renê Terranova. Foi um homem usado por Deus para trazer isso para a igreja. Eu creio nisso, irmãos. A igreja realmente precisa de uma reforma. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Nós precisamos entender que a nossa caminhada é para adorar a Deus, mas do jeito que Ele quer. Da maneira que Ele quer, não do nosso jeito, não da nossa maneira. Que se fosse assim seria muito fácil, igreja. Se nós adorássemos o Senhor da nossa forma, da nossa maneira, seria muito bom. Você não viria nos cultos, você receberia tudo numa boa. Mas o Senhor nos chama hoje a ter essa reforma nele, estar nele. Reforma significa ação ou efeito de reformar. Mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento, de obtenção de melhores resultados. Está muito extenso isso, mas eu quero dizer, reforma significa você mudar aquilo que você vê e acha que não está legal. Então talvez você vai reformar sua casa. Aí você vê que um quarto ali, aquele quarto é meio desnecessário, você quer tirar aquele quarto, transformar ele numa sala, você tem uma cozinha ali, você quer prolongar aquela cozinha, isso significa reforma. Então foi essa necessidade que o Senhor viu diante de uma igreja. A igreja precisa mudar, a igreja precisa de uma reforma, a igreja precisa passar por um processo de tratamento. Eu sei que vai doer, eu sei que alguns vão chorar, mas é para a glória minha, é para que o meu nome seja exaltado. Eu não morri na cruz em vão. Eu não morri a cruz à toa. Eu morri numa cruz para que as pessoas fossem salvas, recebessem o dom da salvação, influenciando a muitos. E é essa igreja que o Senhor planeja. É essa igreja que está no coração do Senhor. É essa igreja que vai transformar gerações, que vai levantar pessoas com um propósito, com uma unção para derrotar os dardos inflamados do inimigo contra as nossas vidas. É essa igreja que o Senhor chama. É essa reforma, queridos, que o Senhor precisa que aconteça nas nossas vidas e na vida da sua igreja. Nós temos recebido palavras de confrontos. Mas como a apóstola ontem disse, uma frase que ficou no meu coração: toda reforma, toda mudança, ela dói. Ela tem que doer, porque senão não é mudança. Talvez você vivia uma vida outrora, uma vida de pecado, uma vida de vida errada. De repente você se torna um filho de Deus, um homem ou mulher de Deus. Então você começa a sentir dores. Dores por você, dores por aquilo que você praticava, dores por aqueles que estão praticando a mesma coisa. Então essa é a reforma, essa é a mudança. Reforma. Nós precisamos ser reformados, amados. Sinônimo de reforma, reestruturação, regeneração, renovação, reorganização. Nós precisamos ser reorganizados. O Senhor nos fez com um propósito, fez tudo bonitinho. Desde lá do Éden, o Senhor fez o homem com o propósito de adorá-lo, viver numa boa, tudo bonitinho, tendo tudo ao seu alcance. Mas de repente o homem resolve agir pela sua própria vontade e desconstrói tudo aquilo que foi construído. Então nós precisamos de reforma, sim. Nós precisamos voltar ao estágio original de tudo. E o Senhor tomou uma decisão drástica agora.
Ele quer reformar o nosso caráter, como foi ministrado. Ele quer reformar a nossa vida. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres perfeitos, homens e mulheres capazes de adorá-los, bendizê-lo e exaltá-lo. Queridos, Deus está sinalizando esses dias para uma igreja capaz de vencer todos os obstáculos que o mundo todos os dias coloca à nossa frente. Precisamos entender que é época de mudança. Eu fico triste, amados, de saber que nós somos pessoas que somos chamados para influenciar. Nós somos chamados para mudar direções, para influenciar, para fazer algo da parte de Deus. Mas a igreja, ela tem se acovardado esses dias. Nós temos nos acovardado. Hoje, numa faculdade, é difícil você descobrir que existe um crente. É muito raro. Amados, hoje nós não influenciamos mais. E a igreja de outrora influenciava em palavras, em atitude, em ações. Mas eu creio que esses dias serão dias de reforma para nossas vidas. Eu creio que esses dias o Senhor vai nos levantar para influenciar, para tornar diferente a vida de muitos. Este é o papel da igreja. A igreja não pode ficar omissa diante de situações que o mundo está planejando, que o mundo está colocando. A igreja tem que se levantar, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas, amados, como nós temos visto o relacionamento de pessoas sendo deturpado todos os dias. Pessoas crentes sendo amarradas, não conseguindo relacionamentos, não conseguindo relacionar um com o outro dentro da igreja. Falta de amor, falta de perdão, falta de carinho, falta de caráter. Irmãos, como o relacionamento com Deus tem afetado, tem nos afastado de ter uma comunhão com Ele. Eu fico triste de saber que nas igrejas, infelizmente, irmãos, não existe mais aquele primeiro amor. Não existe, nós não temos mais o primeiro amor. Sabe o que era o primeiro amor? É quando você chorava, quando você sentia prazer de estar na casa de Deus, não por um entretenimento qualquer, não por uma festa linda como essa, mas você queria estar no culto das senhoras, você queria estar no culto do jovem, você queria estar no ciclo de oração, por amor a Deus. Mas infelizmente hoje tem sido perdido. Nós temos perdido esta unção maravilhosa de termos contato com o Senhor. Porque as coisas hoje estão muito fáceis. As coisas hoje são muito entretenimento. E dança é para louvar o Senhor. Tudo é para Ele, eu sei. Mas nós temos que entender que o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, ela começa lá no nosso quarto, no nosso secreto, no nosso oculto. E essa reforma nesses dias é onde o Senhor vai nos colocar a voltarmos novamente, a nos relacionarmos com Ele, começando lá onde ninguém pode te ver, igreja, onde ninguém está te vendo, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, o Yahvé, Ele está contemplando, porque a palavra dele diz isto. A palavra dele diz que quando nós fomos formados desde o ventre da nossa mãe, Ele nos contemplava. A palavra do Senhor diz que ainda quando você estava uniforme, quando você ainda nem tinha existido, o Senhor já havia planejado a vida dele em você. E sabe o que é a vida de Deus, amados? A vida de Deus, ela te inibe, ela te proíbe, ela não deixa que você viva a mesma vida lá fora, a mesma vida que uma pessoa que não tem Deus, que o ímpio viva. Ele só vai viver a partir do momento que ele se encontrar com o Senhor e tiver uma nova vida com o Senhor. Então reforma é isso, amados. Reforma é tomar atitude de mudar algo, principalmente na nossa vida. Começando na minha vida, começando na minha casa, começando no meu ministério, na igreja que eu frequento. É mudar algo. Se eu tenho um mau comportamento, a partir de hoje eu estou mudando o meu comportamento. Se eu sou uma mulher grossa, a partir de hoje eu não serei mais uma mulher grossa.
Se eu sou um jovem que falo palavrões, a partir de hoje eu não falo mais. Porque reforma é mudar algo de dentro de nós. É tomar a atitude de não querer mais fazer aquilo. E amados, isso não é milagre, isso não é mágica, não é nada disso. Isso é uma coisa simples que eu e você, nós temos condições de mudar em nossa vida. Basta querer. Basta nós querermos fazer essa mudança. Existem, amados, vários personagens na Bíblia que fizeram uma reforma, tanto na vida como na vida de outros. A reforma também, ela me faz mudar a vida de um povo, mudar a história de um povo. Às vezes nós achamos que a reforma, ela começa em mim. Mas às vezes nós achamos que nós vamos ser reformados e acabou. Não. A palavra do Senhor diz que existiam pessoas que reformaram a si próprio e conseguiram mudar a história de muitas pessoas. Conseguiram mudar uma geração inteira. Se eu for olhar aqui vários personagens, eu vou ficar aqui a noite inteira citando para vocês. Vários personagens, vários homens e mulheres de Deus que tiveram as suas vidas reformadas e mudaram gerações e mais gerações. Mas eu escolhi alguns. Dentre ele, a vida de Mardoqueu e a vida de Esther. Quem já leu o livro de Esther aí? É um livro maravilhoso, é um livro poderoso, que nos ensina a depender de Deus, dependência total nele, como aquele povo sentiu a dependência de Deus. Com certeza, eles olhavam para o céu, imaginavam que era uma sucá frágil, dependente, uma coisa bem frágil. Olhava, não tinha nada por cima, era uma coisa que dava para ver a lua, as estrelas, o céu, para dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui na tua dependência. Então foi isso que aconteceu na vida desses dois reformadores. Lá em Esther, capítulo 3, se você depois quiser ler, capítulo 3, no verso 7 em diante, vai falar sobre isto, vai falar sobre a vida de Esther e Mardoqueu. Eles foram tremendamente usados por Deus para transformar uma geração, para reformar uma cidade, para reformar um povo e para mudar totalmente a vida deste povo. Talvez você que está aqui nessa noite, você pensa, mas como que eu vou ser um reformista? Comece por você. Comece a ser um reformista por você. Comece a mudar suas atitudes. Começa a amar, você que é líder de célula, começa a amar mais a sua célula. Começa a abraçar mais. Você que tem um ministério na igreja, começa a amar mais esse ministério. Começa a prestar atenção em cada detalhe. Amados, eu estou vendo essas meninas ministrar aqui. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Mas a gente vê o amor. Para a honra e glória do Senhor. A gente vê a vontade, o amor. Quando nós queremos reformar algo, nós amamos. Nós queremos ver as pessoas transformadas através da nossa atitude. Amados, é assim que o Senhor quer que nós sejamos. A vida de Esther e de Mardoqueu foi assim. Mardoqueu foi um homem nascido na tribo de Benjamim. Essa tribo de Benjamim, irmãos, teve grandes homens e grandes mulheres de Deus. Ele foi nascido nessa tribo. E ele já havia um propósito desde cedo na vida dele, que era servir a Deus acima de todas as coisas. E de repente ele se vê numa situação difícil. A palavra de Deus nos diz que há uma eleição para que a nova rainha, eu sei que vocês conhecem essa história, mas eu vou passar uma pincelada rapidinho para que você recorde. Existia uma eleição para as mulheres pegar a vaga da rainha Vasti. Ela havia saído do reinado, então teria que levantar novas moças, escolher uma moça para que ela assumisse esse lugar. Então a palavra de Deus diz que Mardoqueu, então, ele impulsiona a sua prima Esther, antes chamava Hadassah, para que ela vá ao palácio.
Eu creio que aquela mulher, quando ela chegou no palácio, já havia um propósito. Deus não colocou ela ali por colocar à toa. O Senhor já havia colocado um propósito na vida dessa mulher. E a palavra de Deus diz então que ela se torna a rainha. Ela se casa com o rei Assuero e se torna rainha. Mas eu quero falar da vida deste homem, Mardoqueu. A palavra de Deus diz que aquele homem, ele não se afastava da porta do rei. A palavra de Deus diz que quando todas as ocasiões, ele se assentava bem no meio da porta do rei. Eu quero dizer para você, quantos de nós temos fugido da casa do rei? Nós não temos nos assentado da casa do rei. Mas este homem foi um homem reformista, um homem que mudou uma geração, porque ele não se afastava da porta do rei. A palavra do Senhor diz que a todo tempo ele ficava lá, observando tudo. E de repente ele consegue captar uma conspiração contra o rei. E a palavra de Deus diz que ele então manda um dos eunucos, pede um dos eunucos para avisar a rainha Esther. Ela avisa o rei Assuero e aquilo foi colocado nas crônicas do rei para que no futuro ele se lembrasse daquele ato que aquele homem fez. O mais importante dessa história, amados, é que Mardoqueu, ele não se dobrava diante de imagens, diante de outros deuses. A palavra de Deus diz que Mardoqueu, ele se recusava a se dobrar diante de Ramã, que era um homem já antigo de vidas passadas, onde os seus antepassados tinham um ódio tremendo dos judeus. Então eles não se batiam. E ele queria que todos se dobrassem diante dele. E Mardoqueu dizia, não, eu não vou me dobrar. Eu só me dobro diante do Deus poderoso, do Deus Yahvé. Eu não me dobro diante de outras situações, diante de outros deuses. Com isso, ele trouxe um grande ódio sobre a vida de Ramã para com ele. A palavra de Deus diz que Ramã ficou com ódio dele. E Ramã, então, ele resolve tramar um plano diabólico para acabar com os judeus. Quando nós decidimos ser um reformista, quando nós decidimos não nos dobrar diante de outras situações que não seja diante de Deus, nós conseguimos atrair inimigos. Conseguimos atrair inimigos. A palavra de Deus diz que foi uma guerra, mas Mardoqueu, ele entra em oração, chega diante de Esther, começa a pedir intercessão, começa a orar. A palavra de Deus diz que ele se reveste de pano de saco, ele se suja em cinzas e começa então a pedir proteção para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amados, o que nós queremos dizer com essa história toda? A reforma, ela virá até nós. Já é um decreto. Nós temos que ser mudados todos os dias. De glória em glória, para a glória dele, nós temos que ser mudados. Mas essa atitude só vai partir de mim, se eu quiser que a minha vida seja reformada e seja mudada. Mardoqueu conseguiu reverter uma situação que já se encontrava perdida. A palavra de Deus diz que Ramã chega diante do rei, começa então a fazer um decreto, faz uma carta pedindo para exterminar a vida dos judeus. E a palavra de Deus diz que aquele homem se levanta e não permite que nada aconteça com seu povo. Mas existiam algumas características que aquele homem tinha, que aquele grande reformador tinha para com Deus. A primeira característica era que ele estava em Deus. Eu quero dizer para você que quando você está em Deus, quando você está diante da proteção de Yahvé, quando Ele está em você e você está nele, você consegue viver situações de transformar gerações ao seu redor. Não apenas reformar a sua vida, mas reformar gerações. Foi o caso de Mardoqueu. Como ele estava em Deus, como a vida dele
ela gerada em Deus, ele gerava algo em Deus todos os dias. Deus começou a dar resposta para ele, começou a agir na vida dele de uma maneira sobrenatural. Ele não se rende às opressões de Amã, mas ele consegue adorar a Deus em primeiro lugar. Amados, eu quero fazer uma pergunta para você e para mim nessa noite. O que nós temos nos rendido? Às vezes nós temos nos rendido a tantas situações. Nós recebemos palavras de confronto esses dias. O crente, a igreja, ela precisa sair da mentira. A igreja precisa ser transformada. O caráter da igreja precisa ser transformado nesses dias. Então, para que isso aconteça, eu não posso me dobrar, eu não posso me render diante de situações que não agradam a Deus. Às vezes você é uma coisa lá fora, aqui na igreja, você é cheio da unção, você ministra na vida das pessoas, você fala a língua estranha, mas lá fora ninguém sabe que você é crente, porque você não se rende, você se rende aos prazeres do mundo, mas não se rende ao Senhor todos os dias. Às vezes lá fora, nós temos um comportamento totalmente diferente. Se alguém que não conhece o Senhor olha para mim e diz assim, mas aquela moça é crente? Não é possível que aquela moça é crente. Ela não tem um amor, ela não consegue chegar perto das pessoas com uma palavra de amor. Ela só chega dizendo que ela é assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu sou briguenta, eu sou barraqueira, eu sou assim mesmo. Quais são as situações que nós temos nos rendido? A palavra de Deus diz que Mardoqueu, ele não se rendeu aos prazeres de Amã, simplesmente porque Amã, ele achava que ele era o todo-poderoso. Mardoqueu já conhecia o coração de Amã, já sabia que Amã queria ser exaltado, queria receber honras. Na oração de Mardoqueu, ele disse, Senhor, eu sei aonde Amã quer chegar. Eu sei qual o propósito dele de receber honras. Eu sei onde ele quer chegar. Por isso que eu não me dobro diante dele. Eu só me dobro diante do Senhor, o meu Deus. Eu estou em ti, Senhor. O Senhor está em mim, eu estou em ti. É gerado em mim algo novo todos os dias. É gerado em mim uma intimidade com o Senhor. É isso que o Senhor nos chama para fazer esses dias. Ser reformados por essa glória maravilhosa, por essa graça maravilhosa de estar nele. É preciso construir novamente esse caráter, irmãos. Nós precisamos ter esse caráter como esse homem teve, de não se dobrar diante de circunstâncias na vida. Talvez ele poderia ter largado isso para lá e dizido assim, não, eu vou continuar, eu vou me dobrar porque para mim vai ser muito bom. Principalmente na política da coisa, né? O homem foi exaltado pelo rei Assuero, ele tem um patamar agora bacana, ele é exaltado, ele é um grande governante, então eu vou me dobrar a ele porque eu também vou ter o meu lugarzinho. Quantos de nós temos feito isso, irmãos? Quantos na igreja, quantos filhos de Deus têm deixado a sua identidade se perder por causa de um nome, por causa de alguém que é maior, por causa de estratégias que o inimigo coloca sobre as nossas vidas para nos destruir e para nos derrotar? Quantos filhos têm perdido essa identidade? Mas eu creio que essa noite é uma noite de reforma para a sua igreja. Nós temos vivido dias de reforma. Eu sei que o ano que vem você vai retornar a esta casa e você vai dizer, olha, a minha vida foi reformada. Esta palavra ela não vai entrar no meu coração e vai voltar vazia, não. Ela vai ficar permanente, porque é isso que nós como igreja temos que fazer. Estamos cansados de pregar o evangelho todos os dias e não haver mudança, irmãos. Nós precisamos mudar o nosso caráter, tomarmos posições de homens e mulheres de Deus, como a igreja primitiva pregava, como a igreja primitiva fazia. As pessoas amavam uns aos outros, as pessoas ajudavam uns aos outros. Nós vamos voltar a essa essência. Nós vamos ser reformadores, pessoas que vão se transformar e ser transformadas em nome de Jesus.
Segunda característica de um reformador. Todo reformador faz dos desafios, dos perigos, das perseguições, oportunidades. Mas, meu Deus, eu estou sendo tão perseguida lá no meu trabalho, mas eu sou uma pobre coitada, eu não faço nada para ninguém, eu estou sendo perseguida. Eu quero dizer para você que as perseguições vão ser oportunidades para você ganhar aquele povo para Jesus, para você pregar a palavra do Senhor, para você mudar a geração lá na sua casa, a geração no seu emprego. As perseguições, amados, vão ser oportunidades, assim como o Mardoqueu fez. Ele viu uma oportunidade de fazer algo, de mudar a vida de um povo através de uma perseguição. Ele estava em Deus. A primeira coisa, ele estava em Deus, ele tinha legalidade. Quantos de nós não temos legalidade para chegar diante de uma situação e reverter nela para a glória da nossa vida, para a glória de Deus? Nós temos a vida presa, a vida amarrada, porque não damos bons testemunhos. Não temos moral para chegar diante de uma pessoa. Às vezes alguém chega para outra e diz, coloca ela numa posição, às vezes até fica constrangido. A pessoa chega para outra e fala assim, olha, você tem que vigiar, você tem que tomar posição. Ela mesma não toma posição. Ela mesma não sabe como agir. Dentro da igreja, perto do pastor é uma coisa, perto da pastora, perto do líder de célula é uma coisa, mas fora disso é outra coisa totalmente diferente. Fala palavrão, vê filme pornográfico. Igreja, é essa igreja que nós temos vivido. E infelizmente, é essa igreja que tem sido levantada. Uma igreja mentirosa. Uma igreja que através de perseguições, ao invés de transformar perseguições em oportunidade para pregar a palavra de Deus, para ministrar na vida de outras pessoas, nós acabamos com tudo. Nós começamos a esconjurar desde a minha avó até meu bisavô, tataravô, eu começo a falar mal de todo mundo. Se acontece uma situação na igreja, nós saímos da igreja, a primeira coisa que nós fazemos é tocar na unção daquele que nos abençoou, daquele que nos ajudou. A primeira coisa que nós fazemos somos isso, quando nós achamos que aquele lugar, que aquele pastor, que aquela líder de célula não serve mais para mim. Tocamos em unção. É por isso que a igreja hoje tem passado tantos problemas. É por isso que a igreja tem sofrido por esse relacionamento, esse mau relacionamento com Deus, essa falta de intimidade com Deus. Amados, esses dias são dias de reforma, são dias de conserto. O conserto ele dói, a reforma dói, mas é para que nós tenhamos parte com Deus, porque como eu disse no início desse culto, no início dessa palavra, o Senhor está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, amados. Para mim, hoje eu estou aqui, eu não sei o que pode acontecer comigo se eu sair ali fora agora. Jesus pode voltar para mim agora. E como está a minha vida diante de Deus? Eu tenho falado que eu sou crente, eu tenho pegado essa Bíblia, eu tenho orado aqui na igreja, mas como está o meu coração diante de Deus? Como eu tenho feito? Como eu tenho agido diante de Deus? Porque para Ele eu não me engano. Para Ele eu não engano. Eu sou eu, Ele me vê. Ele sabe tudo ao meu respeito. Eu não engano a Deus. Amados, faça de perseguições na sua vida oportunidade para você pegar a palavra do Senhor, para você ganhar almas para o Senhor, para você mudar pessoas ao seu lado. Seja um reformador dessa forma, porque nós estamos falando aqui de grandes homens que fizeram grandes coisas, mas essa reforma ela nasce de mim, é dentro da minha casa, é testemunho dentro da minha casa. É as pessoas olhar para mim e dizer assim, olha, a minha irmã é uma bênção. A minha irmã é uma bênção. Eu tenho uma irmã que ela fala muito isso.
Ela falou assim, de vez em quando tem gente que chega lá querendo meter o pau, ela fala assim, não, a minha irmã você não vai falar mal não, porque você não convive com ela dentro de casa, a minha irmã é uma bênção. A minha irmã você não vai tocar no som dela, porque ela é uma bênção, ela é uma mulher de Deus. Você precisa conviver com ela para você saber. Eu tenho discípulos também que são assim. Se alguém chega para falar mal, minha pastora não. Ela não é minhas amadas discípulas. Glória a Deus. Mas é tudo para a honra dele, é tudo para a glória dele. E eu quero dizer que isto começa de mim. Eu preciso ser reformada todos os dias, de glória em glória. Eu não sou perfeita, nós não somos perfeitos, mas nós temos que dar testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida. A mudança tem que acontecer, irmãos. A mudança tem que acontecer em nós. Antigamente as coisas eram muito diferentes. Eu tenho a minha mãe ali, minha mãe está com 82 anos de idade. Nós nos convertemos, eu tinha 12 anos, então você conta aí, hoje eu estou com 42 anos, irmãos. Faz as contas para você, são 30 anos atrás, 30 anos atrás. As coisas eram diferentes, sabe? Nós tínhamos comunhão, nós tínhamos respeito para a casa do Senhor. Nós não ficávamos de chique quando estava acontecendo o culto, não. E hoje eu fico triste de saber que existem levitas da casa do Senhor, que ao invés de estar aqui ministrando, ao invés de estar aqui com as mãos estendidas, derramando, pedindo a unção do Senhor para as nossas vidas, levitas ficam lá atrás conversando, tirando fotos e esquecendo de quem está aqui no altar. É um Deus todo-poderoso, um Deus que precisa ser reverenciado. Você precisa ser um reformador. Você precisa mudar. Você precisa entender que o Senhor te chamou. Não foi para ser como os outros, mas para influenciar e para fazer a diferença. Irmãos, essa festa é profética. Eu quero ministrar sobre a sua vida, que essa festa é profética. Não pense que isso aqui é um show, não é. É profético para as nossas vidas. E se você receber, você vai receber de Deus o melhor. A palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor não mente, igreja. Quando a palavra do Senhor diz que nós teremos 12 meses de colheita, é porque você vai ter 12 meses de colheita. Agora eu quero saber o que você está semeando. O que você tem semeado, como você tem agido, como você tem feito, como você tem tratado as coisas de Deus na sua vida. Do mesmo jeito que você trata as coisas de Deus, Deus te trata. Se você trata as coisas de Deus de qualquer jeito, amados, as coisas vão acontecer para você de qualquer jeito. A Bíblia diz que Mardoqueu ficava sentado na porta do rei, porque ele sabia que era de lá que haviam as bênçãos, era de lá que havia o refúgio. As perseguições na vida dele iam ser sanadas e paralisadas na porta do rei, não na casa dele, não no meio da rua, não tirando fotinhas, mas na porta do rei. Algo ia acontecer na porta do rei. Alguma coisa viria para ele de bom na porta do rei. O que nós temos fazido, queridas igrejas, o que nós temos tido fora da porta do rei. Tem pessoas que chegam na igreja, hoje esse mover é maravilhoso, mas amanhã não está na porta do rei, está na porta de um boteco, está lá falando coisas que não deve. A reforma precisa vir de mim, amados. A reforma primeiro tem que vir de mim. As pessoas têm que olhar para mim e dizer ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, aquele jovem ali foi transformado por Deus, aquele jovem ali recebeu o melhor de Deus. As pessoas estão fugindo de crente. Eu fico triste quando eu abro o Facebook e vejo pessoas com a vida toda errada, criticando homem e mulher de Deus, que não dão testemunhos. Tem pessoas, um dia desse eu vi, tem pessoas que estão dentro da igreja é santa, fora da igreja fala mal dos outros, fala palavrão. Irmãos, que reforma é essa que nós precisamos?
Nós temos falado de reforma. Você precisa entender que essa reforma ela tem que vir de você. Mas você precisa estar em Deus. Você precisa estar nele, porque é Ele que vai te colocar no patamar. É Ele que vai te direcionar. É a palavra dele que vai mudar as nossas vidas. É a palavra dele que vai nos direcionar, amadas igrejas. Vamos voltar à origem da igreja primitiva. Vamos voltar à origem de reverenciar a Deus Todo-Poderoso, saber que isto aqui é uma adoração a Ele. Ele está aqui, a presença dele se faz real, o ambiente foi preparado para Ele, foi feito uma estratégia para que a presença dele se torne real neste lugar. Então é momento de nós agarrarmos essa oportunidade. É momento de nós não olharmos o que está acontecendo à nossa volta, se entregar, se mergulhar em Deus, se entregar para Ele, esquecer de que o que está acontecendo ao seu redor, mas se entregar para Ele. Terceira característica, todo reformador sabe do seu propósito. Qual que é o meu propósito? Por que o Senhor me chamou? Faça essa pergunta para você aí. Eu vou dar um minutinho para você, menos de um minutinho, uns segundos, para você começar a entender por que Deus te tirou lá do mundo. Por que Deus me chamou? Será que o Senhor me chamou para eu ficar vivendo essa vidinha aí do jeito que eu estou? Sem influenciar, sem... Esther sabia do propósito a qual Deus tinha chamado. Mardoqueu sabia porque que Deus tinha colocado. Algo ia acontecer, porque vindo da parte de Deus, amados. Se Deus mandou você, se Deus te colocou, se Deus te enviou, Ele tem algo para fazer na sua vida. Creia nisto. Se Deus te colocou no lugar, se Deus te enviou para aquele lugar, se você está nele, foi gerado nele, Ele está sendo gerado todos os dias em você, existe coisa boa para chegar. Existe um propósito no futuro. Algo vai acontecer. Foi isso que aconteceu com Esther. Quando ela descobriu essa conspiração, quando Mardoqueu chega para ela e diz assim: olha, você vai ter que ir lá no rei, para que você interceda por nós. Aí ela disse assim: mas você tem 30 dias que eu não chego na presença do rei. Se eu chegar na presença do rei agora, ele vai levantar o cetro. Se ele não levantar o cetro, eu estou com a morte na certa. Aí Mardoqueu vira para ela e diz assim: mas você está achando que você também vai fugir da morte dos judeus se você não tomar uma decisão? Você é judia, como nós. Querida, vai. Porque o meu Deus, o seu Deus, te manda aí porque Ele tem um propósito acima disso. Ele quer se manifestar. A glória dele vai se manifestar através da sua vida. Então vá, querida, vá. Aí ela diz uma frase tão linda. Ela diz assim: depois irei ter com o rei, apesar da lei, e se for preciso morrer, morrerei. Se for preciso morrer pelo meu povo, eu morrerei. Todo reformador, amado, se for preciso morrer por um povo, por uma causa de Deus, ele morre. Talvez morre para o mundo, não morte física, morte espiritual. Talvez morre por uma série de coisas, mas morre. Qual tem sido o nosso projeto? O nosso propósito? Propósito e objetivo é alvo a ser conquistado. O que você quer diante de Deus? Ganhar sua família? Estar nele todos os dias? Vivendo de glória em glória, para a tua glória, para a glória dele? Amados, nós temos que ter um propósito. O Senhor nos chamou para um propósito. Às vezes eu fico me perguntando: Senhor, o que eu tenho feito para o Senhor? Mas depois eu percebo que eu não preciso fazer nada, porque Ele já fez tudo por mim. Eu tenho que estar debaixo de um propósito, somente isto. Saber aonde Ele me colocou, porque Ele me colocou, e eu quero este alvo. Olha, Senhor, eu tenho. Hoje eu achei engraçado, porque o pastor estava ouvindo um vídeo de um pastor dizendo que
sobre chamado, né? Chamado. Aí ele ficou se perguntando, será que eu tenho chamado? Amados, eu disse para ele, tem. Você tem chamado. Nós temos chamado, sim. Nós temos chamado porque nós temos vivido nele, debaixo de um propósito dele. Nós estamos nele. A graça dele veio sobre nós. Nós sabemos que nós temos propósito. E nós temos chamado. Você precisa entender. Você precisa saber que você tem um chamado de Deus. Você tem um propósito. O Senhor não te tirou à toa, amados. Às vezes eu vejo gente vindo para a igreja, chupando chicletinho, batiza e vai vivendo a vida e acha que está tudo bem. Você tem que entender que existe um alvo, existe um propósito na sua vida, um objetivo. Você acha que Deus, Ele ia te salvar para deixar as coisas do jeito que está, você continuar do mesmo jeito? Não. Ele te salvou, Ele te chamou para algo muito grande, para algo prazeroso diante dEle. Mas para que eu e você execute esse propósito, nós temos que estar debaixo da orientação dele. Não vamos fazer nada com as nossas mãos. Mardoqueu e Esther, eles estavam em Deus e eles começaram a agir como Deus mandou eles agir. Eles entraram em cinza, em pano de saco, fizeram um jejum, oravam, buscavam de Deus. E algo sobrenatural aconteceu na vida deste povo, daquele povo. E a palavra de Deus diz que Ramã tinha planejado a forca de Mardoqueu, a morte dos judeus. E tudo aquilo foi revertido a favor do povo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele é que foi enforcado. Porque a conspiração dele era muito grande contra os judeus. Ele é que foi morto e foi enforcado. Ele usou uma circunstância desagradável da vida dele. Mardoqueu usou uma circunstância desagradável e transformou aquela oportunidade de adorar a Deus e salvar o seu povo. Você precisa ter um propósito, um alvo a ser cumprido. Lá em Filipenses 3,14 diz assim: prossigo para o alvo, o objetivo, o propósito para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Eu quero dizer que você é um cidadão do céu, amados. Então não aceite não ser reformado, não aceite não mudar de vida, não aceite viver como você vivia antes. Você tem um propósito, que é estar em Deus, ter uma vida eterna, prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, que é a cruz do Calvário. Então não aceite acusações, não aceite o diabo querer te colocar na mesma posição que você foi tirado. Não aceite isso. Olha, eu sou um agente transformador, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, e a partir de hoje a minha vida será mudada. Eu não aceito mais. Eu não aceito viver como eu vivia. Eu não aceito ser chamado de crente dodói. Qualquer coisinha que fala, vira as costas e chora. Eu vou sair da igreja, eu não quero mais, porque o irmão falou isso e me machucou. Você não pode aceitar mais isso. Sabe por quê? Porque você tem um propósito. Quando nós temos um propósito, amados, nós vamos atrás desse propósito. Nós chegamos a esse propósito. A igreja do Senhor tem que entender que o Senhor nos chamou para um propósito. É estar nele, é prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, que está acima de todas as coisas, que nos dá uma vida poderosa, uma vida maravilhosa com Ele. A igreja precisa entender esses dias. Qual tem sido o seu propósito? Pergunta para o Senhor. Todos os dias fala: Senhor, eu não quero ficar igual uma barata tonta, não. Eu quero saber o meu propósito em Ti. Eu preciso saber o meu propósito em Ti. E essa reforma, amados, que Deus está colocando na sua vida, vai ser para que Deus mude caráter nos dias de hoje. O Senhor vai levantar uma geração de adoradores, uma geração de uma igreja avivada, uma igreja diferente de como estava. Por que o Senhor colocou reforma? Porque Ele está insatisfeito com a igreja do jeito que está. Nós somos a igreja e Ele está insatisfeito. Mas esses dias vão ser dias de reforma em nome de Jesus. Amados, Elias também foi um grande reformista. Por quê? Ele foi um grande reformista porque ele conseguiu, através da vida que ele tinha com Deus, ele restaurou um altar, ele restaurou um povo, mudou, transformou a vida do povo de Israel. Só que ele teve uns probleminhas. Às vezes na nossa caminhada nós temos probleminha também.
A reforma, ela nos machuca, né? Ela nos faz correr às vezes, nos faz entrar em cavernas, como Elias entrou. Elias entrou numa caverna. Mas ele sabia o propósito a qual o Senhor tinha chamado ele. Ele entrou numa caverna, mas de repente foi só um momento na vida dele. Ele saiu da caverna e começou a fazer aquilo que Deus chamou para que ele fizesse. E sabe o que eu acho lindo na história de Elias? Que é uma rapidinho que eu vou falar para vocês. Elias, ainda além dele ser esse homem que conseguiu reverter uma situação difícil na vida dele, voltou com mais força, com mais poder ainda, vindo de Deus para a vida dele. Ele conseguiu levantar discípulos. Olha que maravilha. Amados, todo reformador, ele passa legados a outros. Quem está disposto a passar o legado de unção, o legado de poder, o legado de vida transformada, de reforma na sua vida a outros? É para isso que o Senhor nos chama. É para fazer daquilo que aconteceu com as nossas vidas influência para outros. Então foi isso que aconteceu na vida de Elias. Existiu Eliseu que andava com ele, era servo dele. E de repente Eliseu começou a fazer coisas até maiores. Que coisa linda, irmãos. A coisa mais linda para um pastor, para um líder de célula, é levantar um discípulo que às vezes consegue fazer mais coisas do que ele fez. Olha que lindo, você tem orgulho de olhar para aquela pessoa e dizer assim: olha, essa pessoa foi gerada em mim, em Deus, e gerada em mim, foi eu que abracei, foi eu que ajudei ela a crescer. Foi isso que aconteceu na vida de Elias com Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, até quando ele estava morto, ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele estava lá dentro do túmulo, lá dentro do buraco lá que eles colocavam, e eles jogaram um corpo, e aquele corpo reviveu. Olha só, eu quero dizer para você que um reformador, até depois da morte, até na sepultura, ele influencia, ele muda, ele ressuscita, ele transforma e ele faz algo novo na vida do seu povo. Aleluia! E sabe qual foi o maior reformador de todos os tempos? Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus Cristo maravilhoso, que te trouxe aqui, que morreu na cruz do Calvário por você, que te deu uma nova oportunidade, que hoje está sendo duro com você, mas é para que você mude o seu jeito, para que você se torne uma reformadora, um reformador de verdade, em nome de Jesus. Fica sobre os seus pés, em nome de Jesus.